Olá, boa tarde, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 17, e o versículo de número 10. Assim está escrito: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aqui nós encontramos uma palavra do Senhor Jesus Cristo, orientando aos seus discípulos, aqueles que estavam junto a ele, sobre este importante trabalho. Ele, depois de dar orientações sobre vários assuntos, cerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé, e finalizando com este versículo a respeito dos servos inúteis. Os servos podem, conforme está estabelecido aqui, trabalhar de sol a sol, dia a noite. E por que então eles devem ser considerados como servos inúteis, visto que eles ocuparam-se no trabalho? Então aqui está a razão, o motivo por quê. Então o Senhor Jesus disse: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Então nós encontramos aqui que o servo é aquele que faz exatamente aquilo que lhe é mandado. Ele recebe ordens: faz isto, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E ele vai fazendo, ele vai cumprindo as tarefas, ele vai obedecendo, porque ele recebeu ordens do seu Senhor. E quando termina aquele trabalho, à luz do que encontramos aqui, ele não pode sentar-se num lugar de destaque e dizer: agora quero receber os louros, as recompensas, quero receber agora aquele assentimento positivo, aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela palavra de gratidão, ou você fez, você realizou. Não é isso que está escrito aqui. Também não está escrito para menosprezar, desvalorizar o ser humano. Não. O que Jesus deixou aqui é o seguinte: é que nós, como seres humanos, somos tendentes a fazer somente aquilo que nos pede e nada além daquilo. E na maioria das vezes, nós ficamos aquém do que nos é pedido. Por exemplo, nós encontramos, à luz da palavra de Deus, várias orientações do Senhor para a nossa vida, que são os nossos encargos e responsabilidades na relação de servo de Jesus, de termos sido alcançados por Ele e agora temos no nosso coração a gratidão estabelecida em vista do muito que o Senhor fez por nós e do pouco ou quase nada que nós procuramos fazer. E mesmo assim, quando ainda recebemos uma ordem estabelecida, declarada, de maneira simples e objetiva, ainda assim nós não chegamos ao final da completude daquilo que se espera de nós. Este servo de que o Senhor Jesus falou aqui, ele fez tudo o que lhe foi mandado. Então, este é o ponto. Às vezes, nós no trabalho do Senhor, na nossa vida natural, nós temos funções, nós temos responsabilidades, nós temos obrigações, e nós cumprimos exatamente, quando no máximo, aquilo que nos é pedido, e na maioria das vezes, aquém do que é pedido. Ou seja, não chegamos nem a completar o que se espera da nossa parte. Então nós ficamos como a dever sempre o nosso comprometimento dentro da responsabilidade que recebemos, porque deixamos coisas que eram para ser feitas e não fazemos. Nós costumamos colocar para depois: isso não é importante, isso não é urgente, pode ficar para depois, pode ficar para outra hora. Mas quando surge uma coisa que é do nosso interesse,
Então, todas as outras são colocadas de lado e o meu interesse ocupa a primeira posição. E por ele eu me esforço, eu faço tudo, eu procuro até, se possível for, o impossível. É que o impossível não é possível ao ser humano. O impossível é uma especialidade unicamente de Deus. O ser humano só pode fazer o possível. E como disse, é o que ele não faz. Ele não cumpre este possível. Mas aqui o servo, mesmo este servo que fizer tudo o que lhe for mandado, ele deve ter ainda a consciência o seguinte: somos servos inúteis. Por que nós somos inúteis? Porque nós fizemos somente o que devíamos fazer. Tem sido assim na vida secular, na vida familiar, na vida, na educação, no comércio, na cultura, na indústria, na igreja, em todo e qualquer lugar em que a gente está envolvido. Esta tem sido uma prática constante de nós inteirarmos qual é a nossa responsabilidade e fazermos exatamente aquilo que está dentro da nossa responsabilidade e não movemos uma palha além daquilo que entendemos ser o nosso dever. Quando Jesus disse isto aqui, então nós somos colocados na categoria de servos inúteis. E qual deveria ser, à luz desse texto da palavra de Deus, qual deveria ser o nosso procedimento diante do Senhor? O nosso procedimento deveria ser fazer tudo aquilo que nos é ordenado fazer e procurar fazer um pouco mais. Fazê-lo com a melhor intenção, não fazer simplesmente com o espírito de obrigação. Eu vou fazer porque eu sou obrigado a fazer, porque se eu não fizer, eu vou ser cobrado, eu vou ser chamado a atenção, eu vou receber uma advertência, eu posso receber uma suspensão, eu vou ser olhado de maneira diferente, então eu sou obrigado a fazer. Então faz, mas não faz de coração, não faz com alegria, não faz voluntariamente. Faz por força de uma obrigação e debaixo de uma pressão. Ao passo que o apóstolo, escrevendo numa das cartas, ele disse o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando nós temos este princípio na nossa vida, de tudo o que nos vier à mão para fazer, nós fizermos com esta intenção de que estamos fazendo para Deus, embora o benefício do nosso trabalho vai redundar em bênção, em benefício para outrem pessoa ou para a empresa, aonde quer que nós estejamos desenvolvendo o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. Mas nós não o fazemos com vista de agradar a A ou a B. Nós fazemos no intuito de ser fiel e leal e fazemos como se estivéssemos fazendo para Jesus. Quando nós agimos desta forma, tudo que nos vier, fazemos em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus, o trabalho que fizermos será um trabalho abençoado, será um trabalho firme, será um trabalho próspero, vai produzir alegria, vai trazer no coração gratidão, satisfação, vai trazer diante de nós ações de graça pela oportunidade de o Senhor nos permitir participar com a nossa vida, com o trabalho que ele nos deu para benefício de outrem. Mas é quando fazemos ao Senhor. E não temos o dever de, ao fazer qualquer que seja a coisa, cobrar a quem de direito, a quem está acima de nós. Olha, você esperava de mim isto, eu fiz um pouco mais, agora eu preciso que você me recompense um pouco mais. Não. Quando entra por este caminho, está fazendo com segundas intenções, para objetivos e interesses pessoais. Então não tem a bênção, não tem a aprovação. Quando nós o fazemos desinteressadamente e colocamos tudo em tributo de honra e glória ao nome do Senhor, os beneficiados desfrutarão daquele importante trabalho, o nome do Senhor será glorificado
e a minha vida estará de acordo com o propósito de Deus. Então, quando Jesus disse, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nós, muitas das vezes, não fazemos metade do que nos é exigido, do que nos é pedido. E fazemos por, como disse anterior, por força de obrigação, por estar pressionado, por estar sendo observado. E às vezes o pouco que fazemos, nós queremos contar vitória. Nós queremos receber um lugar de honra, de destaque, um pedestal, um lugar diferente das pessoas. Queremos receber palavras de gratidão, de reconhecimento. Queremos receber muitas coisas porque achamos que fizemos uma boa coisa, quando nós não fizemos nada do que nos foi pedido. E assim, o ser humano, ele é vanglorioso, ele gosta de receber, de ser vangloriado pelo povo, por aquilo que ele faz. Mas diante de Deus, isto não tem razão de ser. Às vezes a pessoa se esforça no trabalho, na obra do Senhor, esforça-se, trabalha e depois quer sentar-se e receber recompensas já no tempo presente e fica cobrando a Deus. O Senhor sabe, quando eu cheguei aqui era assim, o Senhor sabe que eu fiz isso, o Senhor sabe que eu fiz aquilo, o Senhor sabe que eu fiz aquilo outro. Chega diante do povo e diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais aquilo outro, eu fiz mais aquilo outro, eu fiz mais aquilo outro. Por que é que a pessoa faz isso? Para despertar no coração das pessoas um olhar de atenção para ele e um tributo de reconhecimento, de gratidão e muitas das vezes até de recompensas, sejam elas físicas ou financeiras ou em bens, seja de que natureza for, sempre há um esperar de uma resposta. Quando a palavra de Deus diz que se nós fizermos tudo, e olha que quando vamos à palavra de Deus, nós não cumprimos tudo aquilo que é exigido. Nós sempre ficamos a dever. Então é preciso que a gente entenda este ponto de vista. Foi o que Jesus ensinou. Depois que fizerdes tudo o que vos for mandado. Está bem claro aqui. O que for mandado. Você faz isto, aquilo e aquilo outro. Você vai e faz tudo aquilo que foi mandado, diz, pronto, já fiz. E o que você é agora? Servo inútil. Por que é um servo inútil? Porque fez apenas o que foi pedido. Não teve nenhuma iniciativa, nenhuma criatividade, nenhuma disposição de fazer um pouco além. Quando Jesus ensinou, se alguém te convidar ou te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus estava dizendo aí? Não fique somente naquilo que lhe é pedido. Procure fazer um pouco mais. E assim tem que ser a realidade. Nós observamos que no ser humano, geralmente, aqueles que procuram fazer um pouquinho mais do que é esperado, do que é pedido, estas pessoas geralmente são colocadas em observação e eles recebem lugares de responsabilidades, pois provaram que, voluntariamente, eles estavam dispostos a cooperar, a contribuir para o bem daquilo que está fazendo, seja numa empresa, seja num comércio, seja na escola, seja na família, seja na igreja, seja onde for. É uma pessoa que não se contenta em fazer somente o que é da sua obrigação, o que está determinado a fazer, mas ele procura fazer sempre um pouquinho mais. Tem pessoas que trabalham em firmas, quando chega o horário, ele não fica ali mais nem 1 minuto sequer. E antes de chegar o horário, ele já está parando, já está fazendo um corpo mole, porque tem que chegar a hora para ir embora, e se eu me apegar a isso, vai passar do horário, e eu não quero passar do horário, porque eu estou aqui, mas não gosto de onde estou, do que estou fazendo, sou obrigado a fazer, porque preciso de um recurso financeiro para manter a minha família, mas não tenho nenhuma ligação, nenhum interesse. Então é a pessoa que termina antes, ou quer dizer, para antes, não conclui o que está fazendo e não demonstra
nenhuma responsabilidade ou gratidão diante de Deus por aquela porta que se abriu para ele. Então ele sempre está olhando o relógio para ver qual é a hora de ir embora, qual é a hora de parar, qual é a hora de deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Por quê? Porque é servo inútil. O servo, para ter utilidade, ele faz tudo o que lhe foi pedido, ele não reclama, ele não se compara com outro, porque fulano recebeu uma tarefa menor que a minha, porque a minha é mais pesada. Não. Cada um vai receber segundo a sua capacidade dada por Deus. E deverá desempenhá-la com alegria, com disponibilidade, com gratidão. E na obra de Deus acontece a mesma coisa. Tem pessoas que recebem a responsabilidade e ele vira somente, no caso assim, um frequentador de reuniões. Ele vai ao culto, ele chega naquele horário, às vezes não cumpre nem o horário de chegar, nem de sair, chega em qualquer hora e às vezes se passa um pouquinho, ele quer ir embora antes, não aproveita nada do que foi feito ali e ainda sai reclamando. Isto é o quê? É um servo inútil. É um servo que ele só quer os benefícios para a sua vida e não quer dar a sua contribuição, que é o seu trabalho, é a sua vida, é a sua responsabilidade diante de Deus. E existem aqueles que recebem responsabilidades e eles se tornam simplesmente empresários. Servos que querem ser senhor e dar ordem em outros servos para que outros façam um trabalho que ele deveria estar fazendo. É a inversão de papéis. Diante de Deus não há senhores e servos. Diante de Deus o único senhor é ele. Todos os demais abaixo dele são todos na condição de servos. E somos, na obra de Deus, servos uns dos outros. E quando temos a responsabilidade, devemos desempenhá-la bem. Há pessoas que não se interessam pelo que faz. Cumpre aquilo como obrigação, como um dever. 2 horas, 3 dias na semana, e já acha que está fazendo demais, é o suficiente. Não se dedica, não se interessa, não tem as 24 horas que Deus lhe dá disponível para Deus, tem somente 2 horinhas a cada dia de semana, por 3 dias na semana, e acha que já fez de tudo, e no final quer ainda receber recompensa, quer receber louros de vitória, quer que o seu nome seja escrito, quem sabe até nas estrelas, quando a palavra de Deus diz que é servo inútil. Não cumpriu nem o que deveria fazer. Ninguém pode, em sã consciência, levantar-se diante do Senhor e dizer a ele que é um servo especial, é um servo diferenciado. A palavra de Deus diz que, se nós fizermos só o que nos for mandado, ainda assim devemos nós nos considerarmos como servos inúteis, porque fizemos só o que foi mandado. E se não fizermos nem o que for mandado, que tipo de servo nós somos? Menos que inútil. E o que é menos que inútil? Já não sei mais nem que palavra tem a dizer. Mas se cumprir tudo aquilo que foi colocado à nossa responsabilidade, ainda assim somos servos inúteis. Procure sempre oferecer um pouco mais. Procure demorar-se um pouquinho mais. Procure aproveitar bem da oportunidade, do contato, do relacionamento, da amizade, da comunhão, da integração, da intensidade, da interação, do aproximar de Deus, do aproximar das pessoas. Não faça somente por obrigação. Faça por gratidão a Deus. Faça com uma alma voluntária, alegre, leve, destemida e pronta a se tornar um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. E quando nós fizermos assim, um dia o Senhor vai nos chamar para recebermos dele a recompensa, porque Deus não fica a dever nada a ninguém, principalmente aos servos que lhe são fiéis e leais, mesmo que nas pequenas coisas. Então, quando nós olhamos isso, é preciso baixar a crista, baixar a onda, a volúpia, a vaidade, o orgulho de achar que é alguma coisa, que está fazendo muito, quando não está fazendo nada. Observe a palavra de Deus. Se você fizer tudo o que lhe for ordenado ou mandado fazer, porque servo
não tem escolha, servo só tem uma decisão, é obedecer o que lhe é ordenado. Esta é a função do servo. Servo de Deus entra nesta condição, ele não pode ficar retrucando, trocando, mudando, negociando com o seu senhor, não. Ele recebeu uma ordem, sim senhor, vou fazê-la agora mesmo, vou cumpri-la com todo o meu coração, com a alegria da minha alma, com a disposição que o Senhor me dá, com a saúde que o Senhor me permite, vou fazê-la para a glória do teu nome, como se estivesse fazendo para o Senhor. Este tem que ser o nosso pensamento e o nosso comportamento em todas as ações da nossa vida. Então, quando nós olhamos aí e vemos as pessoas querendo direitos, reconhecimento e lugares de destaque, menosprezando a outros, julgando-se superior e melhor que tudo e que todos, entendemos que esta pessoa está fora do conceito da palavra de Deus. Quando Jesus disse, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nada além do que era esperado da nossa parte. E quem trabalha de coração, com satisfação, com alegria, com graça diante de Deus, e reconhece que é uma oportunidade que Deus lhe concede, ele vai fazer tudo com a maior alegria, intensidade, disposição e criatividade. E, portanto, ele vai produzir algo além daquilo que se espera. E vai causar naqueles que estão à sua volta admiração, reconhecimento. Por quê? Porque as pessoas dizem, mas o seu trabalho não era só isso aqui? Sim, era só este, mas Deus me deu graça para fazer mais este, para fazer mais aquele, para estender mais ali, mais acolá, mais além. E a pessoa vai se envolvendo. E quanto mais se envolve, mais prazer e alegria tem de fazer para o Senhor e vai trazer resultados. O Senhor vai recompensar. O Senhor vai sentir-se agraciado com este servo que tão fielmente procurou entender o propósito e a vontade de Deus e então está no exercício desta função tão importante. Mas há muita gente aí que só tem nome de que é, mas não tem vida que é, e querem receber os louros das vitórias e querem que todos se prostrem aos seus pés e reconheçam como os maiorais, quando na verdade eles estão abaixo de servos inúteis. Porque não fazem nada, não movem uma palha, não se dispõem, não têm alegria, não têm gratidão no coração, não têm voluntariedade e nem criatividade para fazer o que se espera da parte de Deus, visto que não parte de nós a intenção de fazer. Nós somos comissionados. Então o Senhor diz, olha, você tem que fazer um trabalho ali. Não, ele já dá o trabalho. Olha, eu preciso de você em tal lugar, em tal momento. A obra que você vai fazer é esta, esta e esta. Então nós já recebemos tudo da parte de Deus, tudo estabelecido, planejado pelo Senhor, no tempo, no local, dentro da nossa condição, da nossa personalidade. Deus trabalha desta forma e é somente nos lançarmos ao campo em obediência ao que o Senhor nos diz e fazer o querer do Senhor. E às vezes, até isso, a gente fica abaixo do esperado. É um momento de tristeza. Porque se o mínimo que se esperava da nossa parte nós não conseguimos cumprir, e a parte que deixamos de cumprir? Quantos prejuízos? Quantas vidas deixaram de ser alcançadas? Quanto a obra deixou de avançar por uma negligência nossa, por um descuido, uma distração da nossa parte, por entender de maneira diferente? Quando volto para esse texto, eu e você precisamos, em sã consciência diante de Deus, considerar-nos como servos inúteis, porque fazemos somente aquilo que é exigido da nossa parte. Quando nós deveríamos fazer o que é ordenado fazer e procurar fazê-lo da melhor maneira e fazer um pouco mais. Não é muito, é um pouco mais, mas que seja suficiente para mover o nosso coração, nosso entendimento, a nossa força, a nossa vontade naquilo que agrada ao Senhor. E lembre-se,
Tudo o que fizer pode ser para quem for. Pode ser para quem serve a Deus, pode ser para quem não serve a Deus, pode ser para quem serve o maligno, não importa. O seu papel ali, você está representando a Deus. Faça como se estivesse fazendo para Jesus. O resultado vai ser tributado em honra e glória ao nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Maria Lima. Então é importante fazermos isto. Procurar saber o que Deus quer de nós e fazê-lo com todo esmero, com todo cuidado, com toda a responsabilidade, mas com muito amor, com a vida voltada para aquilo. É lamentável que o ser humano só faz aquilo que é obrigado, ele só faz aos empurrão. Se ninguém disser nada, ele não faz nada. Só que depois, na hora da recompensa, ele quer estar lá, quer que o nome dele esteja na lista, quer que seja o primeiro a ser chamado, coloque em destaque. Mas e o trabalho? E o resultado? Cadê o que se esperava? Não tem. Então, o que diz a palavra? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Não fizemos nada além. Então, se você fez somente o que devia fazer, você fez o que estava dentro da sua responsabilidade. Então não há nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento, porque você fez o que se esperava que você fizesse. A diferenciação na vida das pessoas, ela surge quando elas fazem além do que era esperado. E para Deus é assim também. Quando nós fazemos além do que nos é mandado, dentro do propósito e da vontade de Deus, o Senhor sempre tem algo reservado, especial para seus servos. E Ele leva isto muito a sério. Mas ao fazê-lo, nunca faça por obrigação. Nunca faça por pressão. Não faça de má vontade. Faça de boa vontade. Faça com alegria. Faça com voluntariedade. Faça com graça de Deus. Sempre agradecendo a oportunidade. Mas o que eu faço é tão difícil, é tão perigoso, ninguém quer fazer e só sobra para mim. Dê graças a Deus. Você é alguém especial, preparado por Deus para fazer aquilo. Mas faça o que precisa ser feito e um pouquinho mais. E se fizer somente o que lhe for pedido, ou abaixo do que lhe for pedido, considere-se, no dizer da palavra de Deus, servos inúteis, porque não fez além do que se esperava fazer. Reflita sobre isto. Pensa. Avalie todo o seu movimento, os seus relacionamentos em todas as áreas da sua vida e observe qual nome você tem agora como servo. E se precisar mudar, melhorar e direcionar alguma coisa segundo o propósito de Deus, faça isto e você vai desfrutar de uma paz, de uma segurança, de uma alegria, de um contentamento, de estar fazendo algo que Deus pede de você e que você vai procurar fazer da melhor maneira e procurar fazer um pouco mais, certamente terá de Deus a proteção, a aprovação e a bênção de Deus sobre a sua vida. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.